Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, dia da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde as bênçãos do Senhor estão sobre nós, um dia onde os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos direcionando através do doce, amado Espírito Santo, que nos conduz a cada dia, a cada pensar, a cada falar. Vamos orar e agradecer porque o Senhor é bom e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso, esse dia abençoado, esse dia onde o Senhor nos conduz. Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje, nos traz revelação, nos traz discernimento, Senhor, nos traz direção, Senhor, precisas, particular e especial, Senhor, de uma forma que somente o Senhor pode nos orientar, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, nos capacita, Senhor, para mais essa semana, Senhor, diante da Tua glória, que o Teu nome seja glorificado, Pai, através das nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela noite de sono, agradecemos pela cama, pela casa, pelo alimento que o Senhor tem nos enviado, Senhor. Agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, Senhor. Ah, Jesus, como somos gratos, Senhor, pois sabemos que sem Ti nós nada somos. Pedimos de uma forma especial, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Jesus, de uma forma individual, Senhor. De uma forma especial, Senhor, de uma forma única. Lá no oculto, no profundo, no secreto. Que o Senhor sabe que nós precisamos da Tua voz. Precisamos, Senhor, do Teu toque, Senhor. Precisamos da Tua direção, Senhor. Não queremos, Senhor, dar um passo na nossa vida se não for debaixo da Tua palavra, Senhor. Nos dá uma palavra, Senhor. Nos dá uma direção precisa, Pai. Clara, Senhor, de uma forma que nós não duvidemos que é a Tua direção, Senhor. Pedimos a Ti nesta manhã, Senhor, que todo e qualquer impedimento para a gravação desse vídeo, para que chegue aquele coração que necessita desta direção, que necessita desta palavra, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos que nós temos a mente de Cristo, os olhos de Cristo, a visão de Cristo, a compreensão de Cristo. Nós ouvimos como Cristo ouve, Senhor. Nós somos direcionados e movidos pelo Espírito Santo. Pai, pedimos a Ti, Senhor, abre a nossa mente, nos dá clareza, discernimento e revelação através da Tua palavra, Jesus. Eu declaro, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me como vaso, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra, Senhor. Que da minha boca, Jesus, saiam palavras de vida e nunca de morte, Senhor. Todo eu caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Mais uma vez, Senhor, usa-me, Senhor, como canal de bênção para a Tua obra, Pai. Todo e qualquer impedimento seja cessados e paralisados agora, no nome de Jesus. Eu oro por cada vida, Senhor, que essa mensagem vai alcançar. Eu declaro sobre a vida deles um dia de bênção, um dia de vitória, um dia debaixo da Tua palavra, do Teu direcionamento, Senhor. Eu declaro, Senhor, que a mente deles estão aberta para receber da Tua boa semente. Em nome de Jesus. Amém, aleluia, e mais uma semana de bênção, de vitória, na presença do nosso Pai de amor. E na presença do nosso Pai de amor, nós vamos falar essa semana de algo poderoso. Nós vamos falar de alguns personagens, mas algo que você e eu, em algum momento na nossa vida, já tivemos que fazer. E não é tão simples, não é tão fácil, mas é necessário. Nós vamos falar sobre recomeço. Recomeçar, refazer, reconstruir, levantar. Vamos lá, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, enxuga a lágrima e vamos pra frente, recomeçar. Recomeçar é uma palavra que algumas pessoas até romantizam muito. Recomeça, ressignifica, vira chave. Não é tão simples. Só recomeçamos porque algo deu errado. Só recomeçamos porque algo nos frustrou, algo não saiu conforme não foi planejado, algo não saiu conforme foi o sonhado, foi o desejado, foi o tão alvejado momento na nossa vida. Então só recomeça aquele que passou por uma decepção, por uma frustração, por uma quebra financeira. Só recomeça aquele que caiu, aquele que teve que abrir mão, falar realmente não...
algo não deu certo, não era esse o caminho, não era esse o sonho, não era essa a direção que eu achei e teve que parar. E aí quando parou, teve que juntar os caquinhos, colocar tudo na pazinha e recomeçar. Recomeçar, refazer, reconstruir. É algo muito mais difícil do que começar. Porque começar tem a paixão, tem o sonho, tem a ilusão, tem a expectativa de algo dar certo, de algo ser maravilhoso. Mas e o recomeçar? Já vem com peso de que algo já não deu certo, já vem com frustrações, já vem com, meu Deus, mas da outra vez eu me dediquei, eu me esforcei, eu me empenhei ao máximo. Esse é um relacionamento, eu entreguei o meu melhor para aquela pessoa e não foi valorizado, foi mentido, foi traído, foi sacaneado. O recomeçar, ele vem com uma carga negativa, ele vem com um peso sobre a vida daquela pessoa que está recomeçando. E como recomeçar? Qual o caminho? Qual a direção? O que eu faço? Para onde vou? Meu Deus, socorro, me ajuda, porque você não pode ficar parado ali no momento da sua dor, no momento da sua ferida, no momento do seu fracasso. Porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não nos fez para ficar paralisado. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Todo vencedor é aquele que avança. Não é aquele que nunca fracassa. É aquele que avança. E na Bíblia nós temos um personagem que, olha, amados e amadas, é especialista em recomeçar. É especialista em dar errado, ter que ressignificar e fazer de novo. Levanta a cabeça e faz de novo. Situações muito difíceis. Esse personagem é um dos personagens muito, muito significativo quando se fala de recomeço. É o nosso querido amado José do Egito. José do Egito, quem é José do Egito? Clécio, José do Egito é o 11º filho de Jacó. Já falamos dele aqui em alguma outra situação. E hoje nós vamos falar sobre recomeço, porque a história de José tem inúmeros recomeços. E é uma história abençoada pelo Senhor. E dentro desses recomeços de José, nós começamos com o seu, obviamente, com o seu começo. José era o 11º filho de Jacó, o filho amado, o filho querido, o filho da mulher que ele trabalhou 14 anos para ter essa mulher. Então o José tinha um carinho muito, 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 muito especial do seu pai. Era um filho realmente amado. Além de ser um filho muito amado, José correspondia a todas as expectativas dos seus pais, né? José era um filho muito, muito precioso, muito amoroso, muito obediente. Um filho que era a menina dos olhos de Jacó, né? E aí José, com todo esse amor que ele recebia do pai, o pai o tratava de uma forma diferente e isso causava muita tristeza e dor no coração dos outros irmãos que o invejaram. E José, além de ser esse filho no natural, esse filho tão amado, José também teve uma atenção especial do nosso Senhor. O Senhor deu sonhos a José, o Senhor deu revelações a José. E José, na sua imaturidade dos seus 17 anos, contou a todos, e isso causou mais raiva, mais ira dos seus irmãos. E com isso, José, ele era uma espécie de fiscal da família. Os irmãos iam trabalhar no campo, o pai pedia para José ver o que eles estavam fazendo, e José passou a ser ali o chamado, conhecido como dedo duro. Ia lá, os irmãos não estavam fazendo as coisas direito, ele ia lá e contava para o pai, e isso foi causando ainda mais ira, mais raiva, até que os irmãos decidiram matar José. Exatamente isso, meus amados. Os amados decidiram. José, dentro desse cenário, dentro dessa condição, acabou criando muitas rixas com seus irmãos por seu filho predileto e porque revelou seus sonhos. Os irmãos decidiram matá-lo, como nós já falamos, e no meio de tudo isso, Rubem não tenta salvar, assim, de não matar o próprio irmão, que os irmãos estavam enfurecidos com José, e jogam ele no poço. José é vendido como escravo, vai parar no Egito, vai parar na casa de Potifar, ou seja, de filho amado, de filho querido, de uma família que tinha uma condição relativamente muito boa, ele é vendido como escravo, vai parar no Egito, ou seja, um recomeço aí na vida do José, nada muito agradável, um recomeço com escravidão, um recomeço com
com dor, com sofrimento, com tragédia, tentativa de assassinato, venda como escravo, o abandono. Tantos foram os traumas de José. Mas ele não tinha escolha, ele não tinha opção, afinal de contas ele tinha que recomeçar. Ele não poderia ficar ali parado no momento da sua dor, no momento da sua tragédia. E foi isso que José fez. Ele recomeçou, ele decidiu recomeçar no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento. E que se você estiver, assim como José, no meio da dor, no meio da solidão, do sofrimento, vendido como escravo, seja lá qual for a situação, seja o término de um relacionamento, seja afastamento da sua família, seja perda de emprego, seja traição numa amizade, ou seja, José foi traído pelos seus irmãos. Era o lugar que era para ser de conforto, era o lugar que era para ser de proteção. Foi o lugar onde ele viveu uma das maiores traições da vida dele. E ele teve que recomeçar de uma forma muito difícil, sendo vendido como escravo. Ele era livre. Só que o Senhor, às vezes, nos leva por caminhos bem difíceis, bem complicado, mas é necessário, porque é necessário nós recomeçarmos uma nova mentalidade, uma nova forma de ver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir e de falar. Foi isso que o Senhor fez com José. O Senhor permitiu que ele fosse vendido como escravo, para que ali fosse criada uma nova mentalidade sobre José e uma nova forma dali para frente. Amanhã nós vamos continuar falando sobre os recomeços de José. Esse foi apenas o primeiro, porque pense numa pessoa que teve que recomeçar. José, ele recomeçou no meio da dor, no meio do sofrimento e no meio do nada. Como escravo, o que José tinha para recomeçar? Absolutamente nada. Apenas, e o mais importante da vida dele, a fé e a certeza que o Senhor era com ele e que ele estava debaixo de uma palavra. E debaixo dessa palavra ele iria permanecer, porque era o que ele tinha, a fé e a confiança, que mais cedo ou mais tarde o Senhor viria em seu favor, que mais cedo ou mais tarde o Senhor viria trazer alívio, ele tinha certeza que de alguma forma aquela dor, aquele sofrimento, aquela agonia iria cooperar de alguma forma para o projeto do Senhor, para aqueles sonhos que o Senhor tinha dado para ele. De alguma forma, o Senhor ia unir, ele não imaginava como e nem o tempo, porque muitas vezes o recomeçar é mais difícil do que o começo, porque demanda muito mais tempo. E esse tempo ele chega a ter um peso maior, porque já não tem os grandes sonhos, as grandes expectativas. Pelo contrário, no recomeçar, nós lidamos muito mais com uma frustração, com a decepção, com a tristeza, com a escassez do que o começo. O começo sempre é munido de muita alegria, de muita felicidade, de muitos sonhos. E o recomeçar já não é tão florido quanto o começo. Mas amanhã nós continuaremos mais um pouquinho falando sobre os recomeços de José e que José seja um grande exemplo. Mas eu não vou deixar de ler aqui o capítulo para você, que foi a base da nossa meditação hoje. Gênesis 37, versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aqui mostra o quanto ele era especial. E aí, vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-se. E não podiam falar com José pacificamente. Bom, deixa claro aqui, toda a história está em Gênesis 37, do 37 ao 50, nós vamos caminhar e você vai ver quão importante é ter os olhos em Cristo para um recomeço. Mesmo com muita dificuldade, mesmo com muita dor, mesmo com muita escassez. Porque se tem uma coisa que José passou com uma abundância, foi escassez, foi dificuldade, foi problema, foi sofrimento, foi dor. Mas nada disso entrou no seu coração e criou a famosa raiz de amargura. Ele recomeçava, ele olhava para o Senhor, acreditava na promessa, acreditava naquilo que o Senhor tinha falado que seria. E ele se manteve firme ali no foco, ele se manteve firme nas promessas do Senhor e recomeçava. E recomeçava com dor. Eu fico imaginando muitas vezes a cabeça de José quando ele ia dormir, o turbilhão de pensamentos que passava na cabeça dele, se é
que muitas vezes ele conseguia dormir, de tantas coisas que ele ficava lembrando e as incertezas, afinal de contas, de um homem, de uma família abastada, uma família suprida, ele se torna um jovem adolescente ali como escravo. Sabe-se para onde que ele ia, sabe-se como que ele ia viver, mas nós vamos acompanhar essa história passinho por passinho essa semana e os recomeços de José, até que o Senhor vira a chave e esse recomeço muda toda a história, não só dele, mas de toda uma nação inteira que hoje está aqui e podemos contar essa linda história de José e os seus recomeços. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor.